Este é o curso livre de formação teológica na área de teologia prática, promovido pelo CETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus, em Belém, e pelo PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Neste primeiro momento, estamos estudando o volume 1 do curso, que apresentam 2 módulos de disciplinas. O módulo 1, de ética cristã, e o módulo 2, aconselhamento pastoral. Ambas as disciplinas compõem a área da teologia, chamada de teologia prática. Então, a partir deste instante, iremos trabalhar esses 2 conteúdos. Primeiro, o conteúdo da ética cristã. Bem, o que é ética? O que é ética? Começaremos a falar de ética cristã, primeiramente com uma definição geral de ética. Precisamos saber o que é ética, porque é uma palavra muito do nosso dia a dia. É ética no comportamento, é ética na política, é ética na religião, é ética na educação, é ética na área do direito. É muito amplo esse significado de ética. Ética, ela pertence a uma área de estudo da filosofia e é aplicada a qualquer outra área, qualquer outro segmento. É por definição um conhecimento jamais terminado, uma busca infinda pela verdade. Enquanto disciplina filosófica, a ética analisa o comportamento humano em diversas faces. Ela orienta os princípios que motivam o homem, ela disciplina, ela orienta, às vezes ela distorce, dependendo do ponto de vista da ética, as suas finalidades últimas, ideais, transcendência e os fatores que determinam o conhecimento do seu comportamento diante de um mundo, de uma sociedade. Então é uma matéria muito importante porque tem a ver com como nós vamos nos comportar numa sociedade tão plural e tão diferente. Pessoas que têm um modo de viver de um jeito, um modo de viver de outro jeito. Parece que não há regra, que não há norma, parece que cada um faz o que quer. Na verdade, a ética, ela vem trabalhar essa questão de orientar na questão do bem e do mal. Estamos falando aqui de uma definição geral, que é abrangente, que atende todos os setores da sociedade, todos os segmentos do conhecimento humano. E estas diferentes facetas da humanidade entrando na área metafísica, espiritual e a área materialista também. Então, vivemos em sociedade. E dentro dessa sociedade, nós vamos encontrar vários comportamentos. E precisamos ter orientação de como viver, e como viver com a sociedade onde estamos inseridos. Quais são os deveres pré-estabelecidos, quais são as responsabilidades, os direitos. E isso nos faz lutar como objetivo de ter uma sobrevivência nesse ambiente todo. Então, a ética, ela elabora ativamente esse compromisso mútuo e nos faz trazer uma definição daquilo que é certo, daquilo que é errado. Ela pode ser, a ética, uma atividade, uma atribuição de valor que nasce para orientar essas emoções humanas que acontecem, trazendo o juízo da realidade, princípios, a partir de observações e de experimentação daquilo que nós observamos e daquilo que nós experimentamos em nosso dia a dia.
Em sentido geral, nessa definição inicial, podemos definir a ética como um estudo crítico da moralidade e consiste numa profunda interrogação do viver humano com base nos conceitos daquilo que é certo e o que é errado. Em resumo geral, em síntese, ética é, na prática, aquilo que você pensa e que você faz. Ela é a ciência da moral. Após essa definição geral de ética, nós entramos na especificidade da ética aplicada ao cristianismo, que é a ética cristã, propriamente dita, que é o tema desse módulo, dessa disciplina que estamos estudando. É ver essa definição que eu acabei de falar, abrangente, um pouco filosófica e prática, muito pragmática, como essa ética cristã se aplica no contexto evangélico. Então, no contexto da igreja, poderíamos chamar de ética cristã, ou também de ética eclesiástica, porque como saber o que é certo e o que é errado dentro da igreja, e como a igreja que somos nós, e como cada indivíduo se comporta nessa sociedade tão plural e desigual. Então, nesse contexto evangélico, a ética é uma somatória de princípios que formam e dão sentido à vida cristã normal. A ética cristã não é uma mera ciência de costumes e hábitos. Não busca apenas a verdade e o bem primeiro da razão. A ética cristã não exclui a razão, mas ela nos leva à obediência de Cristo, nos leva a uma dependência de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Vamos aqui na nossa Bíblia, vamos aqui procurar, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim, texto de Paulo aos Coríntios: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós vemos aqui diria assim, um posicionamento real e objetivo de Deus que chegou até nós através dos escritos de Paulo, que nós temos que observar o que é que Deus tem estabelecido na sua palavra para nós, independentemente do que a sociedade, do que a filosofia, do que os comportamentos estão nos influenciando, mas sim sermos obedientes a Cristo e a sua palavra. A ética cristã, em sua essência, é normativa, enquanto a ética secular é mais descritiva. Ou seja, a ética cristã difere da ética geral, secular, pela questão de ela ser normativa, ela exercer a capacidade de estabelecer regras para nós de conduta, enquanto a ética secular ela descreve as situações que a pessoa opta por fazer ou não aquilo. É por isso que a ética cristã vai muito além dos costumes, comportamentos ou atitudes, pois tem a ver com o bem e o mal revelado nas Sagradas Escrituras, revelado na Palavra de Deus. E isso em termos absolutos, porque a Palavra de Deus, como já falamos antes, ela é a nossa regra, a nossa norma de fé e de prática cristã. Não dá para falar que é cristão sem seguir o que a Palavra de Deus estabelece como norma de conduta, como norma de comportamento. Então, a ética cristã, nesse sentido, é o estudo sistemático. A palavra moralidade vem do latim moralitas, que significa a qualidade do que é moral, que significa você ter um caráter, né? Em resumo,
tem a ver com caráter. Ou você é bom caráter, ou você é mau caráter. Ou você tem bom caráter, ou você tem mau caráter. E não apenas nos tipos de costumes. Por isso, ela procura a verdade e o bem através do supremo bem e da vontade de Deus revelada na Bíblia, na sua palavra. A ética cristã é também ensino, fundamento, mandamento, diretriz, norma, enquanto os costumes estabelecidos pela ética secular são variáveis, são flexíveis. Você pode fazer, você pode alterar, são descritivos, depende de cada situação. Então essa é a profunda diferença entre uma ética secular e uma ética cristã. No nosso livro-texto aqui de ética cristã, apresenta um quadro onde a sua, né, aí você que está ouvindo, de frente para o seu livro, texto, à sua esquerda está uma coluna chamada ética secular ou ética geral, e à sua direita está a coluna ética cristã, com algumas palavras que traçam o paralelismo entre a ética secular e a ética cristã. E ética secular, vou fazer esse paralelo rapidamente aqui. A ética cristã é a ciência de costumes e hábitos. Aliás, corrigindo, ética secular, ciência de costumes e hábitos. Ética cristã é a revelação da vontade divina. Ética secular, ela é descritiva. A ética cristã, ela é normativa. A ética secular, ela é relativa. A ética cristã é absoluta. Ela é a vontade de Deus. Ela não propõe. Ela é absoluta. Ela é imperativa. A ética secular, ela é imanente. Ela é colocada para você e você decide. A ética cristã, ela é transcendente, ela é mais profunda, ela transcende, ela é metafísica, ela vem de Deus para o seu coração, ela transcende o seu sentimento. É um sentimento de Deus que é estabelecido com o homem, para o homem, essas diretrizes de comportamento. Ainda aqui nessa tabela, a minha esquerda, a ética secular, ela é situacionista, depende da situação. A ética cristã, ela é direcional, ela é dirigida para um alvo, ela tem um alvo estabelecido por Deus. A ética secular, ela é subjetiva, enquanto a ética cristã é objetiva. A ética secular é mutável, ela sofre mudanças, ela se adequa a cada tempo, né? Em cada situação ela vai se adaptando, enquanto a ética cristã ela é imutável. É uma regra que é estabelecida. Exemplo, a palavra de Deus, ela começou a ser escrita por Moisés no Monte Sinai, após a revelação de Deus, com as tábuas dos 10 mandamentos, por cerca do ano 1500 antes de Cristo. 1500 antes de Cristo começaram a escrever as regras, as normas, através dos livros do Pentateuco, que é chamado pelos judeus de Torá, que significa os livros da lei. Então, a lei foi estabelecida 1500 anos antes de Cristo. O Novo Testamento ele foi concluído no final do primeiro século, por volta do ano 95, com o livro do Apocalipse, escrito por João. Então, somando 1500 anos do Antigo Testamento com mais 100 do Novo Testamento, a Bíblia foi escrita por um período cronológico de 1600 anos. 1600 anos. Somando mais 2000 anos da morte de Cristo, nascimento de Cristo até hoje, somando um ano de 2020, nós teríamos um hiato cronológico de tempo entre a primeira escritura até os dias de hoje. São 3.500 anos, 3.600 anos aproximadamente. Passamos exato 3.620 anos, mais ou menos, que tem a distância daquelas regras até hoje. 3 milênios, mais de 3 milênios. E a palavra de Deus continua sendo atual. Como nós lemos a Bíblia
vivemos aquelas profecias, temos a orientação de Deus através dos livros da Bíblia, com uma contextualidade impressionante, como se estivéssemos lendo um jornal do dia, né? Tudo aquilo que aconteceu naquela época, naquelas culturas do Oriente, onde a Bíblia se concentra ali, região do Oriente Médio, acontece também hoje, quase 4 milênios depois, 3.500 anos depois, continua acontecendo coisas que haviam sido relatadas naquela época. Então isso é a temporalidade da Bíblia, e que os princípios de Deus são eternos e não podem ser modificados ao longo dos milênios que se passam nas culturas humanas. Então essa é uma questão de que a gente tinha nesses primeiros momentos, nessa visão geral da ética cristã.